bem com vocês? Meu nome é Cândice, eu sou fonoaudióloga e pedagoga, doutora em Educação Especial e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento da fala. A gente fica sempre com muita dúvida quando tem um filho, quando que é esperado, qual a idade esperada para as primeiras palavras. E isso gera muita ansiedade nas mães. É comum a gente fazer comparações com outras crianças da mesma idade para poder saber se o filho da gente está ou não falando como as outras crianças. E essa dúvida é uma dúvida bastante recorrente no consultório. Então hoje eu queria trazer alguns pontos aqui, esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas em relação a isso. Lógico que cada criança tem o seu tempo, tem o seu momento de desenvolvimento, mas de maneira geral, as crianças começam os primeiros sons em torno de 2 a 3 meses, que são os chamados balbucios. Então, o que seriam isso? Os sonzinhos que o bebê faz na tentativa de começar aí uma comunicação. Ele faz um sonzinho e ele ganha a atenção das pessoas que estão próximas a ele. E com isso, ele vai sendo reforçado a fazer mais e mais vezes esses sons. E à medida que os sonzinhos vão ficando mais refinados, mais parecidos com palavras, o adulto que está ali próximo ao bebê, que geralmente é a mãe, ela vai dando significado. Então, quando o bebê faz um sonzinho parecido com o, então a mãe começa a dar um significado de oi bebê, oi nenê da mamãe, e aí ela vai dando sentido àquela comunicação da criança. Por volta de um ano e pouquinho, então começam as primeiras palavras. Então a criança começa a expressar o que ela deseja, o que ela quer, água, papá, nenê, ela começa a expressar o que ela deseja com pequenas palavras. E aí também isso, à medida que vai sendo reforçado, vai se aprimorando, se refinando. Por volta dos 2 anos, é esperado que a criança já esteja formando frases de 2 palavras. Então antes, quando ela queria pedir água, que ela falava apenas água, agora ela já é capaz de pedir, quero água, me dá água. Então ela começa a ampliar esse repertório comunicativo dela. E isso ocorre mais ou menos por volta aí dos 2 anos. É normal, durante esse desenvolvimento, a criança apresentar muitas trocas na fala, né? A criança fala muito errado e no começo os pais acham muito bonitinho, engraçadinho, né? Às vezes até repetem palavras que a criança falou errado. Mas isso, apesar de fazer parte do desenvolvimento, tem um período para acontecer. Então, até por volta dos 4 anos, 5 anos, para alguns sonzinhos, a criança ainda pode falar errado, faz parte do desenvolvimento. Mas após essa idade, após os 5 anos, a criança tem que ter adquirido todos os sons da fala, que a gente chama de fonemas. Então, ela tem que saber falar o R no meio das palavras. Então, por exemplo, problema, ela não pode mais falar problema ou pobema, ela tem que conseguir falar esses sonzinhos no meio da palavra. Ao invés de falar casa, falar tasa, então ela já tem que ter adquirido o fonema c, o fonema p, o m, enfim, todos os sons da fala. E quando isso não acontece, quando a criança fica com alguns probleminhas aí para falar alguns sons, o que pode acontecer se não for tratado por um especialista, no caso o fonoaudiólogo? Essa criança que vai para o processo de alfabetização e começa a entrar em contato com esse processo, com os sons da fala, com os sons das letras, ela pode passar para a escrita aqueles erros que ela está cometendo na fala. Então, uma criança que ao invés de falar casa, fala tasa, e isso não foi tratado, ela pode levar isso para a escrita. E por que isso acontece? Porque quando a gente inicia esse processo de alfabetização,
O nosso processo de aprendizagem está muito ligado à maneira como a gente fala os sons. Então a criança vai se espelhar em como ela fala o som daquele objeto, daquele alimento, enfim, para poder reproduzir ele na escrita. Então isso é transportado para a escrita. Então por isso que é tão importante, assim que os pais perceberem que a sua criança está falando alguns sons, algumas palavras errado, eles procurarem um profissional da fonoaudiologia para fazer uma avaliação. Porque só esse profissional vai poder dizer com exatidão se aqueles erros que a criança está cometendo na fala, naquela época, são esperados para a idade ou se eles já deveriam não existir mais naquele momento. Então é esse profissional que vai poder trazer clareza, vai poder explicar para a família o que é esperado para a idade e o que não é esperado. E se caso algum som que a criança está falando de maneira errada não seja mais esperado para a idade, o fonoaudiólogo vai entrar com o processo de intervenção. E esse processo de intervenção vai prevenir lá na frente dificuldades no processo de alfabetização. Então a gente tem que juntar, né, essa questão da fala, pensando no futuro do processo da alfabetização. Por isso que é tão importante a gente fazer uma intervenção precoce, a gente pensar na intervenção precoce das crianças. Muitas famílias me procuram e dizem, olha, eu notei isso já há algum tempo, mas eu achava que eu podia esperar isso melhorar, esperar isso passar. E eu sempre digo que quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma angústia, uma suspeita de algo, que algo não está funcionando como deveria, a gente deve sim procurar o especialista. Procurar uma avaliação do fonoaudiólogo, que é o especialista aí da fala, para poder detectar qualquer problema que possa existir ao longo desse processo. Uma outra coisa que também acontece às vezes é que essa criança, por não ouvir bem, começa a falar errado, a produzir esses sons de forma errada. Então a gente também, quando começa a falar, começa a desenvolver a fala, a nossa fala está muito voltada naquilo que a gente ouve, que é chamado de feedback auditivo. Ou seja, a gente se ouve falando e com isso vai vendo se está certo ou se está errado a pronúncia daquela palavra. A gente vai ampliando o nosso vocabulário a partir daquilo que a gente ouve as outras pessoas falando, as palavras que as outras pessoas estão falando e no contexto que essas pessoas estão usando essas palavras. Quando a criança apresenta qualquer dificuldade na audição, o que vai acontecer? Ela não ouve essa palavra da maneira correta e aí ela pode começar a aprender a forma de falar aquela palavra de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E aí ela vai internalizando isso, é como se ela estivesse gravando na memória dela esse som de maneira errada. Então por isso que também é tão importante que os bebês façam o teste da orelhinha para saber se está tudo ok com essa audição ali no momento logo após o nascimento. E depois, quando esses pais, se ocorrer essa dificuldade na fala, essas trocas na fala, que os pais também procurem um profissional da área da audição, o otorrinolaringologista, para poder fazer uma avaliação nessa criança da parte auditiva também. Muitas crianças passam com esse problema desapercebido durante anos e depois lá quando entram na escola e aí começam a trazer esse problema também para a escrita, então é feita uma investigação um pouco mais aprofundada e descoberto esse problema também. Né? Então são um outro ponto bastante importante que faz parte aí do desenvolvimento da fala. Então meu recado para vocês é esse. Se vocês tiverem dúvida, estiverem sentindo que a sua criança está com alguma dificuldade na fala, procurem o fonoaudiólogo, que é o profissional responsável pelo desenvolvimento, aí, pelo estudo do desenvolvimento da fala, e ele vai poder fazer uma avaliação e orientar e encaminhar para os procedimentos e para os profissionais necessários. Um abraço, até a próxima!